Hoje vamos teorizar um pouco sobre os fundamentos das mudanças climáticas, né? Como eles acontecem. E eu falei num outro vídeo o perigo da nossa percepção sobre os eventos de crescimento exponencial, né? Então vocês podem dar uma olhada ali e ver que por que que nós, quando se trata de mudança climática e se trata de apocalipse propriamente dito, a gente não consegue enxergar ele chegando e quando a gente enxergar já vai ser tarde demais. Eu vou falar um pouco aqui sobre qual é o efeito mudanças antropogênicas, ou seja, de causa do homem, né? E por que quando a gente se der conta, isso já vai ser tarde, né? Então aqui eu tô com uma matéria aqui que diz sobre o gás carbônico, que é o principal gás, né, de efeito estufa, né? A primeira coisa que os cientistas perceberam, quando eles isolaram o CO2 e colocaram ele dentro de um tubo de vidro e colocaram ele no sol, já perceberam que esse tubo de vidro esquentou muito mais do que aquele que não tinha o CO2 isolado, ou seja, ele é um gás que quando recebe a luz solar, ele esquenta, tá? Então o problema, a atmosfera, ela retém água. Essa umidade, ela segue uma fórmula fechadinha, que é essa equação aqui, ó. Essa equação aqui de pressão e vapor. Ou seja, o ar, ele vai reter partículas de água, né? É o que está aqui, ó. Quanto mais quente for o ar, mais partículas de água ele vai conseguir reter. E aí, conseguindo reter partículas de água, até o ponto de saturar essa água que está na atmosfera, e ela acontece a chuva. Acontece que quanto mais quente tiver o ar, mais partículas de água vai ter sem acontecer a chuva. Então, aqui nessa matéria, diz que para cada 1 grau da atmosfera, o acréscimo de 1 grau Celsius na atmosfera eleva em 7% a capacidade da atmosfera de reter vapor de água. Ou seja, para cada grau, 7% a mais de água é retido na atmosfera. O que isso tem de efeito, né? Tem de efeito no ciclo da água, que vai chover cada vez menos, porque o ar vai conseguir reter mais água, e quando chover, vai chover mais. Então, as chuvas vão ficar cada vez mais esparsas e vai acontecer secas, mas quando chover, vai ter alagamento. Até porque grande parte da cobertura vegetal, né, foi removida e o asfalto das cidades eles também dificultam essa infiltração da água para os lençóis. Então, o que a gente pode esperar para cada grau já é um desastre. Cada grau Celsius a mais na atmosfera já é responsável por uma quantidade enorme a mais de desastres ambientais, né? Por conta disso aqui, ó. Lembra que eu falei aqui, ó, do CO2 da atmosfera, que isso aqui é mensurável e verificável. Essa fórmula aqui também mensurável e verificável. Você pode calcular. E o resultado está aqui. Para cada grau Celsius, 7% a mais de água na atmosfera. É essa fórmula aqui, ó, Clausius-Clapeyron, né? No acordo do clima de 2015, onde tinha vários países, né, foi chegado à conclusão que a gente precisava reduzir, e isso eu falei no outro vídeo, reduzir a quantidade de gás carbônico emitido na atmosfera. A gente conseguiu aumentar de lá para cá. 1,5 grau já foi responsável por vários desastres. A gente tem a previsão de que isso vai continuar aumentando por vários anos, a não ser que a gente consiga fazer um movimento massivo de retirar o CO2 da atmosfera e transformar de volta em floresta. E aí, quem sabe, a gente pode segurar esse aquecimento. Mas pensa no seguinte, as chuvas, ficando cada vez mais esparsas e mais intensas, vai levar com que essa vegetação aqui tenha uma extinção, né, de espécies e de vegetação e tudo. E essa extinção faz o quê? Libera mais CO2 na atmosfera. Então a gente chega num ponto aonde esse sistema vai se retroalimentar e essa devastação ela vai continuar acontecendo, né? Porque daí o calor e as chuvas e as secas vão fazer com que essa vegetação acabe sendo extinta. E isso libera CO2 e o CO2 vai fazer com que isso aconteça de novo. Então esse sistema vai se retroalimentar e muito provavelmente quando a gente se der conta de que as mudanças climáticas estão acontecendo, já é tarde, a gente não tem mais nada o que fazer. Bom, a minha opinião sobre isso é que a gente ainda consegue reverter.
A gente ainda consegue reverter isso, mas vai ficar cada vez mais difícil e vai chegar uma hora em que realmente todo mundo que está negando e dizendo que isso não está acontecendo, e a gente viu isso acontecendo, por exemplo, na pandemia do coronavírus, essas pessoas vão continuar negando, inclusive até a morte. Elas vão continuar negando, mesmo no leito de morte, elas vão continuar negando de que essas coisas existem. Então, quem é consciente, quem está enxergando, né, essas mudanças, tem que impor em cima dessas pessoas a mudança, porque elas não vão mudar, né? Então, eu vou deixar aqui como sugestão de leitura esse artigo aqui, né? Então, aqui, isso aqui vale muito a pena ser lido, né? E qual é o efeito do aquecimento global no ciclo da água, tá? Então, não sei se vocês conseguiram entender que a situação realmente é muito grave e várias das pessoas simplesmente não vão perceber que isso está acontecendo. Então, beleza, falou pessoal, até mais.